Oi, gente, voltei aqui pra continuar a história, né? Do que a minha mãe fez comigo. Eu sendo moça, depois casada também, né? Eu parei na parte que ela falou que pegou realmente meus documentos. Eu vi, depois ela me entregou minha certidão de casamento, certidão de nascimento da minha filha e o meu cartão do banco que ela falou que ia fazer o meu divórcio, né? E aí ficou aquele clima, né? Tudo foi horrível o que aconteceu, né? Eu e meu ex-marido a gente voltou para nossa casa. O duro foi que eu mal voltei para minha casa, eu tive neflite, me deu uma infecção nos rins e eu tive que ficar internada. Eu amamentei minha filha, graças a Deus, durante 1 ano e 2 meses. Nem isso ela pôde fazer por mim, né? Nem pelo meu irmão, que acho que ela teve leite só por uns 30 dias. Eu acho que isso foi motivo também um pouco de inveja. E graças a Deus eu amamentei minha filha durante 1 ano e 2 meses, até doei meu leite, né? Vinha uma enfermeira do São Lucas buscar meu leite quando eu tava na quarentena na casa dela, né? E só parei de doar leite quando eu voltei para minha casa. Eu senti um frio muito grande, um calor que tava, porque já era janeiro, né? E eu passei muito mal e eu tive que ser internada. Minha filha teve que ficar com a minha mãe, ela levava minha filha para eu poder dar de mamar para ela, né? E a minha filha não aceitava. Nossa, demorou, né? Amamentei minha filha 1 ano e 2 meses e foi bem difícil o desmame, né? Então minha mãe tinha que levar a minha filha para eu amamentar. E nesse meio tempo, meu ex-marido tinha que ir na casa dela para ver a nossa filha, né? E tal, ele ia lá. E um dia ele pegou ela e foi passear. Tinha uma sorveteria perto de casa. Aí ele chegou e a menina que trabalhava na sorveteria, ela era da mesma igreja que eu. Ela me conhecia e tudo mais. E ele não lembrava o nome da menina, e é o jeito dele, sabe? Ele é meio matutão, assim, lá do interior de São Paulo. E aí ele pegou e chegou na casa da minha mãe. Nossa, foi um prato cheio. Ai, a mulher ficou encantada com a Miriam, porque tem uma mulher lá que não sei o que, não sei o que. E minha mãe, claro, já veio fazer o inferno, né? Como se ele tivesse interessado na menina lá e tal, já colocar a minhoca na minha cabeça, porque queria que eu me divorciasse, que eu largasse do meu ex-marido, né? Aí eu fiquei pensando e claro que eu liguei os pontos e percebi que era menina, conhecida minha e dela também, né? E foi isso. Eu ainda continuei morando um tempo ali, ela entrou no meio. Um dia ela foi à minha casa, falou que casamento era guerra de braço, né? Eu falei, nossa, bela explicação, né? Guerra de braço, que tinha que brigar. Ela, ela queria saber minha vida íntima com meu ex-marido mesmo, como que a gente era na intimidade. Ela me cutucou até que um dia, eu não vou dizer aqui, né, porque se eu não me engano infringe as regras aqui do YouTube, mas ela me fez perguntas bem difíceis de responder, que assim até me assustei da própria mãe me perguntar isso, né? Mas aí ela falou, mas eu não sou sua amiga, você não vai me contar e que não sei o quê. E eu disse pra ela. Aí eu peguei e disse, até aumentei mais e falei. Ela olhou na minha cara e veio outra vez falar aquelas palavras que ela já tinha me dito uma vez que ela foi na minha casa, né? Quando ela. Eu acho que eu já contei aqui que um dia ela chegou na minha casa, a gente já morava não na mesma casa onde a minha filha, né, eu passei a gestação, mas a gente morava numa outra casa, né, que ela viu minhas calcinhas lá no varal e ela me xingou tudinho, né. E nesse dia ela também me ofendeu até dizer chega, como gente, eu era casada, né, ele era meu marido, então assim, e também minha vida íntima não, ela queria mandar, né? Não diz respeito a ela. Se vocês passam
passam por isso também, vocês não devem satisfação, vocês não têm o que dizer. E eu já tava muito assim, irritada de tanto que ela me perguntava, até que eu fui e disse e ela acabou comigo, né? Como se eu fosse uma qualquer uma, né? Só que eu era casada. E é assim, eu acho que mãe narcisista, ela quer saber da intimidade dos filhos, principalmente quando é mãe em relação à filha, ainda mais a minha, que na época era divorciada, tem alguns anos que o meu pai faleceu, mas eu não sei, acho que elas querem saber, eu não sei se isso alimenta elas, eu não sei dizer. Eu tô num grupo, né, que esse grupo é da Virginia Kozer, vocês procuram ela aqui no YouTube, ela também é uma sobrevivente, né, de pais narcisistas, ela sofreu bastante e tem o grupo dela no Facebook Flor de Lótus, qual eu faço parte, e de lá é que eu tirei forças para vir aqui contar meu depoimento, contar o que se passou comigo. Procurem ajuda, procurem, não fiquem sozinhos, não pensem que vocês são errados. Para muitos que possam vir assistir os meus vídeos, né, que eu tô fazendo uma sequência, às vezes pode pensar que, nossa, essa menina tá querendo ibope, tá querendo isso e aquilo, isso não existe, tem que respeitar, né, como a famosa frase, né, é mãe, porque é mãe, não, gente. Isso é psicopatia, isso é doença, isso é narcisismo. É, a gente que sofre é uma luta dentro da cabeça da gente, constante, diário, que às vezes eu termino aqui de gravar um vídeo para vocês contando, desabafando sobre a minha vida e às vezes eu paro e penso que eu tô às vezes até, por mais que eu seja que ela é errada, mas ainda vem um sentimento de culpa, sabe, gente? Isso é muito doido, isso é muito louco que passa aqui dentro da gente. É uma coisa bem complicada. E eu conto isso pra vocês, uma forma de sempre ver que eu tô no meu caminho certo, que eu tô fazendo o contato zero com ela, que é isso que eu devo seguir e quanto mais longe eu puder estar dela, eu vou estar. Moro ainda na mesma cidade que ela, só que do outro lado da cidade, bem longe mesmo, sabe? Porque não tem como. Hoje em dia é minha filha que é a vítima dela, sabe? Eu não sabia que isso existia, que poderia ser, mas existe. Eu vejo lá no grupo, sabe? As meninas postando sobre as filhas dela, que as mães narcisistas dela também fazem da filha dela, sabe? Um bode expiatório, como tá acontecendo comigo, que pra mim foi a gota d'água. Eu gostaria de tentar fazer um resumão nesse vídeo. Para ser assim, para não ficar tão extenso e não ficar um assunto muito chato, né? Então, durante o meu casamento foi isso. Ela conseguiu colocar minhoca na minha cabeça. Eu chegava em casa, brigava com o meu ex-marido, até que um dia ele realmente se cansou, foi lá, me traiu, mas ele me traiu, bateu e tal. Voltei para casa dela. Fiquei um tempo, ela começou com as graças dela, o ponto, assim, que me deixou, cheguei a me desquitar dele, que na época era desquite, voltei para casa dela, peguei minha parte dos móveis, fui para casa dela. Ela disse que a minha filha tinha estragado a televisão dela e quebrado um vidro da casa dela, um vitrô lá. Só que a minha filha não tinha um corte, não tinha um arranhão, não tinha sangue, não tinha nada, mas disse que foi a minha filha. Mas ferimento e machucado algum minha filha não tinha, não apresentava. E disse que a minha filha molhou a mão no copo que ela estava bebendo água e passou na tela da televisão e que isso fez a televisão queimar, a televisão pifar. E ela já estava pegando raiva, dava dinheiro para pagar a conta e como sempre ela fazia, não pagava, usava para outra coisa e pedia dinheiro novamente, né? Isso porque tinha a pensão do meu pai e tinha a aposentadoria da minha avó, que a minha avó era viva, minha avó faleceu em 2006. E aí, eu não aguentando isso e vendo, já começando de novo, porque é assim, elas vêm, elas fazem, depois o que que acontece? Elas dão uma acalmada, você acha que tá tudo bem, é igual cobra, né? Você pensa que não vai te picar, mas aí você, pei, te pica ali no pé. É desse jeito que elas fazem, é assim que narcisista, qualquer narcisista age. E aí um dia eu fui adoçar, tinha dado dinheiro para ela, tudo fui adoçar, mamadeira para minha filha. E aí ela tomou o açúcar da minha mão, que ela disse que tinha pedido emprestado e tal, e que não era para eu adoçar o açúcar para minha filha não,
que se eu quisesse que eu fosse comprar, que ela tinha passado vergonha de pedir para uma vizinha dela. Gente, nessa época ela recebia cesta da igreja, que tem a obra da piedade na congregação. Tinha uma amiga dela que ajudava, fazia a compra, já. Tinha também um pessoal de Joinville que ajudava ela. Gente, o dinheiro só ia. E tinha a pensão do meu pai, da minha avó, o dinheiro ia pra farra dela de final de semana, sabe? Pra ela beber, fumar e ir pra baile, porque era de sexta a domingo que ela se socava no baile. Entendeu? Ainda tinha eu que trabalhava pra dar uma ajudada, trabalhava numa lanchonete à noite. Eu não sei pra onde ia esse dinheiro, só podia ser isso, sabe? Que aluguel, água, luz, tudo, né? Tinha o telefone que eu esqueci, eu não lembro se eu contei, mas quando colocou o telefone em casa, foi naquela época, em 1900 e bolinha, né? Que era difícil, você tinha que se inscrever e era sorteado. Foi quando começou a ficar mais acessível os telefones, né? Para qualquer pessoa ter na sua casa. Eu que paguei a primeira conta, ela jura de pé junto que não foi, eu sei porque foi a metade, foi R$ 95 essa conta. Tô contando aqui pra vocês, eu vejo essa conta de telefone. Eu que paguei porque foi a metade do meu salário, que é o salário mínimo na época, era R$ 180. E ela jura de pé junto que não foi eu que paguei, que estava no nome dela, e quem pagou foi ela, né? Porque eu trabalhava para ajudar dentro de casa. Quando saí desse serviço, ajudei a montar, não lembro se eu contei nos vídeos anteriores, um salão de beleza para ela. Ela fala que não, que eu comprei máquina esterilizador, panela para derreter cera, para fazer depilação. Todo final de semana estava comprando, no início de semana, repondo todo o estoque de tinta, comprei maquiagem, tudo para ela trabalhar. E, claro, né? Eu não fiz nada, eu nunca dei dinheiro pra nada, eu nunca ajudei em nada. Porque é assim que a gente faz, mas a gente nunca fez nada. Tudo sempre são elas que fazem. Elas desmerecem a gente, o bode expiatório, né? Quem sofre com narcisista é o bode expiatório. O dourado é a pessoa que elas engrandecem, tipo o meu irmão, né? Quando se tem 2 filhos, quando se tem 3, às vezes é o bode expiatório, o dourado e o invisível. E assim por diante, né? Voltando à minha história. E deixa eu tentar lembrar aqui, gente, é tanta coisa. Aí do leite, né? Aí eu contei pra uma vizinha que ela tem parentes aqui. Aí eu fui correndo contar pra ela, porque ela já tinha percebido o jeito que ela me tratava. Ela morava ali na avenida. E aí eu fui lá, ela ligou pro meu ex-marido e pediu pra ele me buscar se eu podia ir embora pra casa dele, pra gente voltar e pra gente poder criar nossa filha, que ela via as humilhações que a minha mãe tava fazendo. Infelizmente essa minha vizinha faleceu, ex-vizinha faleceu já tem muito tempo, mas ela acompanhou e ajudou. Aí eu peguei minhas coisas, ele foi lá me buscar e eu voltei com ele pra eu sofrer, né? Com ele lá na casa dos pais dele e tudo mais. Só que o pior tá por vir, né, gente? Eu falei que eu peguei a metade do meu dos móveis, né, que eu tinha com ele em casa. Aí ela e meu irmão falaram o seguinte pra mim, que enquanto eu não sanasse essa dívida, que eles iam mandar consertar o vidro e mandar consertar a televisão, eles não me devolveriam os meus móveis. Ficou tudo preso lá, até o berço da minha filha. Eles não me deram. Enquanto eu não paguei, tive que fazer um empréstimo no banco para poder pagar, que eu lembro que na época ficou R$ 600 o conserto da televisão e o vidro. Fiz esse empréstimo, qual que infelizmente eu não consegui pagar. E para eu poder retirar os meus móveis que eram meus, entendeu? É duro, gente, a gente ver essas coisas, sabe? Passei uns 10 meses que eu voltei com meu ex-marido, a gente não se dava bem, ele deu umas pisadas de bola mesmo comigo e tal, né? Eu fui traída, eu apanhei e tudo mais quanto casada. E aí eu não aguentava mais, até que ela foi se aliviando e eu achei que podia ser diferente. Lá vou eu pra dentro da casa dela, que foi quando foi na reta final da vida da minha avó. Minha avó foi piorando, aí eu fui voltando aos poucos, de novo pra casa dela. E aí eu terminei de vez o meu casamento e fui pra dentro da casa dela, tentar mais uma vez conviver.
Foi quando meu pai também... Aí Deus recolheu minha avó se foi, eu voltei pra lá, meu pai veio se despedir que ele foi embora pra Bahia, e nesse meio tempo arranjei um serviço num restaurante em Lins, e eu queria vir pra cá pro Mato Grosso do Sul. Eu gostava muito de uma banda, eu não vou mentir, amava Tradição, mas na formação do Michel Teló. E aí eu vim pra cá, me encantei aqui com Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vim pro show, eu paguei tudo, hotel, ida e volta pra ela, tudo mais, pra gente vir pra cá passear e conhecer e ver, né, já que o meu pai tava indo embora. A gente, eu moro perto do aeroporto aqui, tá passando um avião, talvez pegue o ruído do avião. E eu vim pra cá e eu gostei, vi uma oportunidade, né, pra ficar longe do meu ex-marido, porque eu tava na casa da minha mãe. O pessoal vinha me contar tudo que ele ficava aprontando lá na cidade de Lins, né, se saiu com mulher, se deixou de sair, onde ele tava, deixava de estar. Então tá assim, tava bem difícil. E eu vim embora pra cá, pra criar minha filha, porque aqui em Campo Grande é uma cidade imensa, acho que tem 1.200.000 habitantes, e é com uma cara de interiorzão, sabe? Ainda bem que eu vim pra cá hoje, quero vir embora porque aqui é um dos estados mais caros para se viver, né? E o custo de vida aqui é bem alto. E a gente veio embora pra cá, não nego, eu era muito fã, realizei meu sonho, conheci os pais do Michel, trabalhei com a família dele nas lojas que eles têm aqui na cidade, né? Isso ela fala bastante, né? Que eles vieram embora por causa de mim, mas eles não podem negar que eles estão bem aqui, né? Eu não me dei tão bem porque eu tive que sair da casa dela, passei humilhações, 1.000 humilhações. Quem me ajudou a sair de lá foi um rapaz que eu namorei, meu primeiro namorado, depois de 2 anos e um mês sozinha, sem namorar ninguém, vim com o coração todo despedaçado e querendo refazer a minha vida aqui, ela sabe muito bem disso. E é cíclico, né, gente? Não muda, narcisista não muda, não tem cura, não adianta, sabe? E aí a gente veio embora pra cá e graças a Deus por isso, meu irmão, graças a Deus, tá bem e tudo, mas tá difícil falar isso daqui, porque por enquanto não é muita gente que tá assistindo meus vídeos, mas um dia pode estourar e ele pode ficar com raiva de mim mais do que ele já tem por causa dela. Mas teve um dia que ele me bateu por causa dela aqui, né? Antes de eu estar namorando com esse rapaz. E tudo culpa dela, e ela passou por mim rindo. Ela riu da situação, a minha filha ficou um pouco traumatizada que o meu irmão não podia nem chegar perto de mim. Eu tinha perdido meu emprego, ele me deixou roxa quando eu voltei para a loja, né, que é uma das lojas da família do Michel aqui. A minha ex-patroa, dona da loja, viu aquela situação, comentei com ela, ela me deu o emprego. Aí não demorou muito tempo, eu conheci o rapaz que eu namorei durante 2 meses e que ela fez questão de uma forma ou outra, como sempre, né, entrar no meio e estragar. Eles me ajudaram a sair de casa, graças a Deus, desde 2008, 2007, 2008 que só mora eu e minha filha, aos trancos e barrancos. Só Deus sabe como eu venho me sustentando, mas a paz que eu tenho, isso eu não troco, sabe? Dinheiro nenhum paga. Gente, vocês querem sair da casa da mãe de vocês, vocês saiam. Não é fácil sair com uma filha pequena, eu pagava babá. Ela ficava falando, ela quer ser tão independente, mas depende dos outros para olhar a filha dela. Passei maus bocados com ela. Também apreendeu meus móveis, tive que deixar um videocassete meu, videocassete não, DVD. Ai, gente, videocassete. Deixei um DVD lá, porque disse que eu tava devendo isso e aquilo outro, ia ficar lá, não pude pegar. Fui lá, peguei minhas coisas e fui embora. A mãe desse rapaz que eu namorei me ajudou a alugar uma kitnet e fui viver minha vida. Só eu e minha filha estamos até hoje, só eu e minha filha, e graças a Deus, porque na época que eu morava com ela, minha filha não me chamava de mãe, a minha filha não me respeitava, ela me chamava de Tati, falava que eu não fazia nada pra ela e por ela, porque quem fazia era a avó dela. Gente, eu saía cedo pra trabalhar,
Minha mãe ficava em casa, o mínimo que ela poderia fazer era levar minha filha na escola e buscar. Eu chegava e as palavras que eu ouvia da minha filha com 4 anos de idade era o seguinte: Tati, você não faz nada pra mim. Quem faz é a minha avó. Minha avó que me dá banho, minha avó que me dá comida, me leva e me busca na escola. E você faz o que pra mim? Vocês acham mesmo que uma criança de 4 anos tem capacidade de raciocinar dessa forma? Claro que não. Era ela falando na cabeça da minha filha. Sabe? Eu tô tentando resumir para chegar até os dias de hoje, né? Então foram essas coisas que eu passei, consegui ir embora da casa dela de vez. Nesse meio tempo uma vizinha me chamou para morar com a minha filha na casa dela, eu fui, sabe? Gente, eu passei inúmeras situações. E graças a Deus, essa minha ex-sogra, né? E esse rapaz que eu namorei, eles me ajudaram, foram um anjo de Deus na minha vida que me tiraram da casa dela. Mas como? Eu não sabia que o narcisismo materno existia, que isso é uma patologia, né? Eu sempre achava que eu era culpada, que eu que era uma má filha. Só que eu sempre trabalhei, estudei, eu sempre ajudava dentro de casa, sabe? E eu não sei, né? Bom, hoje em dia eu sei, na verdade, que isso é uma doença que ela me vê como uma rival. Eu acredito que seja assim que ela me veja, né? E eu consegui sair da casa dela, meu pai nesse meio tempo, em 2009, ou foi 2008? Gente, eu não lembro. Não, 2008 meu pai faleceu, eu saí da casa dela em 2007. Ela fez um rebuliço com meu pai, sabe? E botando meu pai no meio, ele lá na Bahia, sem poder fazer nada, contando uma versão dela, sabe? Eu já era maior de idade, eu tinha 20. Gente, eu tinha 10 anos atrás, ou mais, tinha 26, 27 anos, por aí, 28, não me recordo. E ela fazendo essas coisas comigo, sabe? Conversei, meu pai ainda me ligou. Foi em 2008 que eu saí da casa dela. E meu pai me ligou, conversei com ele, expliquei o que estava acontecendo e tal. Não passou muito tempo, meu pai veio a falecer, né? Aí eu fiquei um tempão, fiz contato zero com ela. Desde quando eu saí até foi em outubro que meu pai faleceu, foi quando ela me ligou para me dar a notícia, que fazia tempo que eu não conversava com ela, foi horrível. Aí ela foi comigo na igreja lá e tal. Aí tentou conversar, né? Aí eu voltei a falar com ela. É assim, idas e vindas, né, gente? A gente vai tentando ela fazer as coisas. Eu me afastava, como é até hoje. Ano passado eu fiz uma viagem da minha vida. Eu fui para Alagoas, terra da minha avó. E eu fui para Maceió, nunca tinha viajado de avião, eu nunca tinha conhecido a praia. Foi a viagem para mim e para minha filha. Eu falei para ela, olha, é a viagem da sua formatura do segundo grau, né, do ensino médio. Eu fui com ela para lá. Eu tava sem falar com ela. E aí ela pegou, não, um pouquinho antes eu fui lá, eu não lembro o que foi. Eu fui na casa dela. Eu dei uma passada lá, porque, gente, eu tô fazendo geladão gourmet por esses dias pra vender, né? Estamos em março de 2020 que eu tô gravando esse vídeo. E aí eu fui numa irmã da igreja, que é minha amiga, e eu fui deixar geladão lá pra ela. Fui passar, porque ela comprava de mim pra revender, sei que eu passei lá, né? E aí eu acabei, faltava uma semana pra eu viajar. E eu comentei com ela que eu ia, porque eu tinha visto no grupo aqui que eu sou tosadora, como vocês viram. Esse canal, no fim, eu tava tentando colocar ele, mas a gente pode falar de tudo aqui, né? Mas aí tá a apresentação do meu trabalho. E aí eu comentei que tinha uma moça vendendo um secador e um soprador, né? Que eu tinha vontade de abrir aqui onde eu moro de aluguel, um banho e tosa aqui na minha casa para eu atender. E eu não tinha dinheiro, ela foi lá, pegou e me emprestou o dinheiro. Aí eu contei que eu ia viajar, disse para ela que eu não ia usar esse dinheiro para viagem, que eu já estava juntando meu dinheiro
pra eu levar e que eu tava indo. Nossa, na hora ela fechou a cara. Gente, ela fez uma cara de ódio que vocês não têm noção. Fui pra essa viagem, voltei e tentei fazer o banho e tosa aqui e tudo mais, só que eu já vim, quando eu voltei, eu já tinha férias para cobrir num pet shop aqui. Então eu ainda não ia mexer aqui, só que aqui, gente, nesse bairro que eu gravando esse vídeo hoje moro, tem uns 22, então assim, cada dia aqui tá fechando um pet shop, um banho e tosa, na mesma frequência que abre e fecha, porque é muito. Eu moro numa região aqui, num bairro, né, nesse pedaço aqui que tem 22, quem sou eu? Por mais que as pessoas gostem, elogiem e tudo mais, mas as pessoas não dão aquele valor, né? Então, infelizmente, eu não consegui ir pra frente. Eu peguei, voltei dessa viagem sempre postando, né, que eu fui pra lá, as conchinhas que eu pegava na praia, tanto de dia quanto à noite que eu ia na beira da praia, né, e aquele negócio, né, eu nunca tinha ido tão longe, gente, eu fui pro Nordeste, foi a viagem da minha vida, eu fui pra lá e eu me apaixonei por esse lugar, eu conheci a Carol, que ela era noiva do Gabriel Diniz, postei, conversei com ela lá, perguntei se tinha banho e tosa em domicílio, ela falou pra mim que não sabia como que era, como que funcionava, que lá não tinha. E eu nessa viagem lá no hotel, eu conversava com ela, fazia chamada de vídeo e fiz a besteira, né? Lá o pessoal não faz tantos penteados assim como eu faço. Mostrei um pouco do meu trabalho, expliquei pra Carol como que era. E aí a minha mãe disse assim: eu queria ser você, eu queria ter sua idade. Por que você já não fica aí direto? Aí é lugar de você ganhar dinheiro, de você fazer sua vida e tudo mais. Porque é assim que elas são, elas querem a nossa vida, né? Elas querem ser a gente. Ela falou: eu queria ser você, ter sua idade e você é corajosa. Muito corajosa, você é aventureira. E falando pra eu ficar lá, sabe, assim, elas dão maior apoio pra depois, sabe? É tipo assim, elas calçam um tapete debaixo de você pra depois puxar. E foi isso que ela fez. Enquanto tava lá contando, eu toda entusiasmada, mas dentro de mim eu sabia que eu não devia estar falando pra ela, porque bota um olho gordo, que Deus me livre. Aí voltei de viagem, postava as coisas, ela pegou e falou assim: fique aí com a sua viagem maravilhosa. Gente, vocês acreditam? Ela pegou e me bloqueou por causa dos meus status que eu postava sobre a viagem que eu tinha feito. É lamentável. Parece mentira? Não, mas eu tenho os prints aqui, eu tenho toda a conversa, que é a conversa dela, que as coisas que ela me manda eu faço questão de não apagar. Aí foi passando o tempo, surgiram alguns problemas aqui, né? Que eu prefiro não comentar, né? Eu queria muito já ter ido embora. Pra falar a verdade, minha filha, né, tava num relacionamento abusivo e eu queria ter ido embora daqui já, né? Queria já estar lá, né? Que aliás, o que eu queria mesmo era estar gravando esse vídeo contando minha história bem longe dela, não estando por aqui, né? Mas enfim, e eu queria ter ido embora, não consegui, como não consegui até hoje. Agora surgiu outro problema que eu preciso arrumar para tentar ir embora daqui. Ela foi e me bloqueou no WhatsApp. Ficou meses, ela que me bloqueou. Bloqueou, largou pra lá. E eu tinha ela no meu Face, depois eu acabei bloqueando ela, agora pro final do ano, e vi que ela tinha me desbloqueado no WhatsApp. Me desbloqueou porque ela tava com uma verruga, um negócio estranho na ponta do nariz. Tava fazendo autópsia, pelo que. Autópsia? É autópsia que fala? Ah, quando pega e vai. Autópsia é quando morre, né, gente? É, pra ver o que que é, né? Se era câncer, acho que ela me desbloqueou por. Deu, né? Algum peso na consciência, mas eu não falava com ela, não. Ela que me procurou, respondi sempre o básico, daí eu comecei só a responder o básico pra ela. Me apertei na minha situação aqui, vendi as coisas, né? Quando eu voltei, eu comprei os negócios lá da mulher, acabei vendendo, aí ela começou a jogar na minha cara que ela tinha me dado empreendimento, que isso, aquilo, outro, só do que adianta eu montar aqui nessa sala onde eu moro, que vocês estão vendo aqui, é a sala da minha casa, eu não tenho móveis chiques, gente, eu não tenho nada, sabe? É vida bem simples mesmo. E montar um banho tosa aqui nessa minha sala e ficar aqui esperando o cliente não vir, como não aparece, entendeu? Só uma que eu é em domicílio que eu faço e venho embora.
Então não adiantava, e eu precisava de dinheiro, eu acabei vendendo. Então, assim, ela ficava jogando na minha cara. Aí eu fiz esse contato zero com ela durante um bom tempo. Aí ela voltou a falar, né, achando que era alguma coisa, mas eu não dei muita moral, porque ela se fazia muito de doente, de coitada, né? Igual um vídeo que eu assisti hoje, as frases de narcisista, porque eu vou morrer sozinha, porque eu vou pro asilo, porque ninguém vai cuidar de mim, como sempre. Aí chegou a formatura da minha filha, e eu perguntei pra minha filha: ah, gente, quando eu trabalhava no comércio e fui embora da casa dela e tal, em dezembro eu sempre pedia pra ela se a minha filha podia passar o mês de dezembro lá, né? Porque a Miriam precisava dormir e eu não tinha como deixar com as outras pessoas. Gente, vocês acreditam que ela dizia pra mim que a minha filha gastava luz, gastava água e era um prato a mais de comida na casa dela? Ela jogava isso na minha cara e ainda fazia minha filha de empregada na casa dela, que ela sempre fez artesanato, sentava lá para fazer os artesanatos dela e mandava minha filha lavar banheiro, lavar a louça, varrer a casa, passar pano. Ela disse que estava ensinando. Não, mas ela largava a casa dela. Pra mim, a filha tinha uns quê? Uns 5, 6 anos de idade. Uma coisa é a gente ensinar, outra é fazer de empregada, que era isso que a minha filha chegava reclamando pra mim quando chegava nessas épocas. Ela não queria ir pra casa da avó dela, mas eu precisava que ela fosse, né? E chegando agora nos dias atuais, que eu dei um bom resumão, ela veio, ela comprou um presente caro para minha filha, comprou uma bolsa, né, uns meses antes da formatura dela, disse que foi R$ 140. Aí ela comprou um estojo da Glamour, aquele perfume da Boticário, comprou esse perfume e aí eu fui na Boticário, depois das abobrinhas que ela falou pra mim, né, de jogar na cara, eu fui ver quanto que custa, R$ 205. Aí ela foi comigo na colação de grau da minha filha. Meu ex-marido, eu tenho problema com ele de pensão. Ele não mandava pensão há 5 meses e eu não consegui pagar a festa de formatura da minha filha. Ela e uma amiga dela também não ia ter essa festa de formatura. Elas, ai gente, fazer o que? Adolescente hoje em dia gosta do quê? De funk, né? E eu tinha deixado minha filha aí no funk, pra comemorar com os amigos dela. E a amiga dela fez a besteira de dizer que ia dormir em casa na frente da mãe dela, não estava sabendo, enfim, que já tá acabando meu tempo aqui. Ela no outro dia ligou na minha casa, querendo saber se a minha filha estava aqui, tive que fazer uma chamada de vídeo e mostrar para ela que realmente a minha filha estava em casa. E ela falou que ela duvidava que a minha filha estava em casa, que ela cortava as 2 mãos dela fora, porque minha filha não estava em casa. Fiz uma chamada de vídeo e falei para ela amputar a mão dela. Só que até hoje ela não amputou, né, gente? Mas ela teve que engolir, porque claro, a minha filha estava dentro de casa. Ela ligou aqui fazendo maior escarcel, começou a chamar minha filha de vagabunda e chamar a minha filha de sem vergonha, né? E ela jogou na cara da minha filha a bolsa que deu e o perfume caro que deu. Gente, eu juro pra vocês, se eu tivesse dinheiro, eu pegava e devolvia, sabe? Essa quantia, mas infelizmente eu não tenho. Então, hoje em dia eu faço contato zero, tenho um monte de mensagem dela,